Ah, Olá, bom dia. bom dia, Cris. Cris, Amanda. Estava à espera que você entrasse. Um dia eu vou ficar craque nesse negócio aqui de acertar o meu. Opa, vamos lá, O, fica enquadra, o, quietinho. enquadrar, o O meu enquadrar aí, né? enquadramento. O que é isso? A gente vai vivendo e aprendendo. Espera aí um bocadinho, A, espera um a, bocadinho. a Cris é a Cris que eu conheci outro A dia, Cris é no a Cris vídeo? que você conheceu, minha amiga, Oi, ela que mesma. você fez o vídeo com ela, né? Isso, ela mesma. Oi, Cris. A Cris, minha amiga advogada, inteligente, culta, fica brava quando eu chamo ela de mineira, que ela é de Goiânia, eu sou de Goiânia. Cozinha, aquela beleza, não me deixa emagrecer. É essa Cris mesmo. Que delícia estar com você hoje aqui, Henrique. Ah, é uma delícia. Hoje a gente vamos esperar as pessoas entrarem, né? E Enquanto vocês isso, fazendo a gente e vamos tricota batendo por aqui. papo, né? Isso. Exato. Co- Ontem parece que o conteúdo desceu um pouco amargo. Vamos abrir esse conteúdo aí, vamos ver o que as pessoas falam, né? E Vamos que vocês abrir. estão, o que vocês estão sentindo aí, gente? Vocês que estão aí, o que vocês estão achando? Fala pra gente. Tá livre para falar, pode falar, sabe? Pode falar que a gente recebe, Pode. exatamente. É, Cleusa, delícia, também acabou de entrar. Gente, coisa boa. Nós temos um público assíduo aqui. Eu quero acenar e esse meu. Ah, agora acenei. Ah, Henrique, deixa eu te perguntar umas coisas assim que não tem a ver no nosso conteúdo. Gláucia, que bom, que bom. Amanhã teremos uma surpresa. Falo ou não falo? Olá, bom fala, claro. dia. Falo ou não falo? Não sei. Falo. Ah, não sei, espera um pouco, vai. Tá bom. No final eu falo. A nossa É, surpresa de amanhã. é. Eu acho que vocês têm que sair Bom convidando toda a dia, gente. Cleusa. Ah, bom dia, Cleusa, né? Olha, eu acho que vocês precisam começar a chamar todas as pessoas para estarem conosco Sim. terça, quarta e quinta de manhã. Por quê? Porque nós somos os the best? Não, tem muita gente boa por aí e todos somos os the best. Mas porque nós queremos estar juntos. E quando nós estamos juntos, cada um contribui com aquilo que tem, né? Quando nós fazemos uma festa, velho e bom churrasquinho brasileiro, você traz a farofa, você traz o pãozinho, você traz o pão de alho, você traz o frango, você traz a linguiça, você traz o vinagrete, cada um traz uma coisa. Você viu que eu lembrei? Aqui estou com vontade mesmo desse churrasco, né? Foi. Quando nós estamos Almoço juntos, americano. quando nós estamos Chamam de almoço juntos nesse... americano, né? Chama de? Aqui eu acho que eles chamam de almoço americano isso. Exatamente. Então, quando nós estamos juntos no meio de uma pandemia, a proposta é essa: cada um dá o que tem. Cada um Sim. traz o seu, vai lá que eu estou. Eu amo surpresa. Cada um dá a sua parte. Vamos lá, estamos juntos. Um dá a sua oração. Eu estou aqui orando por você, porque eu sei que esse momento não está fácil. Né? Aqui nós estamos muito felizes pelo começo do desconfinamento, mas eu sei que o Brasil não está bem nesse momento. Então, assim, nós damos a nossa solidariedade. Ah, falei a palavra certa. Eu sempre demoro para falar essa palavra. Solidariedade. Cada um dá a sua parte. O Henrique dá a contribuição dele, que está lá no baúzinho dele, por isso que esse formato se chama Enriquecendo com o Henrique. Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, então ele dá o que ele tem de psicanálise, de vivência do mundo, de filosofia. Olha, estaria aqui dizendo horas, porque eu já o conheço há um bom tempo. Até de exercício físico, se vocês quiserem, porque ele foi jogador de futebol. Você lê? Profissional, gente. Não foi assim de peladinha lá fora, não. Pois é. De vivência de mundo. Então, ele dá isso para fora. E eu dou a minha alegria para vocês, eu dou os meus pitacos de psicologia que eu amo, nas vertentes que eu gosto de fazer, na cognitivo-comportamental, na questão sistêmica, eu lido muito com famílias, e cada um vai dando a sua parte, e nós vamos passando por esse momento. A proposta desse momento é exatamente essa. Então, por isso que nós estamos aqui falando, e já vou passar para o Henrique. Se você tiver alguma dúvida sobre essas questões que nós falamos, essas questões filosóficas,
que o Henrique ama colocar aqui, coloque aí embaixo. Façam as suas perguntas, mesmo fora do nosso momento aqui. Porque os vídeos ficam sempre no YouTube, no feed de notícias do Henrique, no meu. Então, os vídeos ficam sempre e o que nós queremos realmente é pensarmos juntos. Eu sei que não é uma proposta fácil, porque às vezes a gente quer respostas prontas. 7 passos para ser feliz, a gente não tem, tá? 5 passos para conseguir resolver no seu tempo de pandemia. A gente não tem, porque ninguém tem e porque isso não existe. Nós somos aquilo que nós somos. Então é só essa aberturinha para dizer para vocês como eu sou feliz de ter você aí do outro lado. Senão eu ia ficar fazendo o quê aqui? Como eu sou feliz de ter o Henrique, como eu sou feliz de ter a Gláucia, de ter a Cris, de ter a Amanda, de ter todas essas pessoas maravilhosas. Não sei quem é, artesanato, queria saber quem é o nome. É a Débora. A Débora é a Débora e o Caio. E a Lara. O Caio é um paciente meu. E prazer tê-los aqui. E temos a Nalva também, sempre está presente, né? A Nalva está sempre presente. A Alva, tem muita gente, né? Tem tanta gente bacana. Tem muita gente. E como diz o Henrique, coloque em coraçõezinhos, porque ele gosta e eu gosto também. É bom. Vamos lá, Henrique, para o nosso Enriquecendo com o Henrique de hoje. E o que você tem para nos presentear hoje aí do teu baú? Olha, é sempre importante a gente entender o que nós estamos fazendo, né? E todo o conteúdo que não foi contado, não foi algo novo, né? Que está sendo, pelo menos novo para algumas pessoas, a gente às vezes estranha. E eu lembro de uma aula de filosofia que eu tive antes do ano 2000, acho que foi em 99, e o professor falava assim, eu já falei isso em live uma outra vez, ele falava assim, quando nós estamos discutindo alguns temas filosóficos, nós temos que tentar entrar nessa sala da filosofia, ou desse campo do pensar, sem armas. Tirar as armas, deixar as armas para fora. Por quê? Porque é um conteúdo que é novo. Perguntas que não foram possíveis serem feitas antes, elas causam estranhamento. Yeah. Elas causam um certo estranhamento e esse desconforto que causa justamente tem a ver com a nossa defesa do conteúdo que a gente conhece. Então toda vez que a gente sentir um desconforto, e ele é ótimo, tá? Quero dizer para você que desconforto é muito bom, para vocês que estão ouvindo. Todo desconforto é bom, porque ele está dizendo que tem alguma coisa que a gente precisa defender, às vezes. Ó. Porque se alguém... Você já pensa numa cena onde uma criança de 5 anos de idade, vira para um adulto e fala assim, você é burro. Ou seja, se uma criança me chamar de burro e eu ficar irritado com isso, talvez eu tenha dúvidas se eu sou inteligente. Então, é nesse nível de desconforto que as coisas mexem com a gente. Então, quando alguém fala alguma coisa e causa um desconforto, isso é bom. Por quê? Porque mostra que tem alguma coisa em nós que não está muito certo, não está certo no sentido de... não está muito claro. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, isso é um bom medidor para dizer que temos coisas para falar sobre isso que causa desconforto. Então, vamos lá. Eu quero pegar isso aí que você falou, porque eu achei brilhante. Eu achei brilhante o fato de você colocar 2 pessoas completamente diferentes. Você falou assim, quando uma criança chega perto de mim e diz que eu sou burro, e às vezes nós adultos que achamos que somos donos do saber, a gente acaba virando para a criança e falando, imagina menino, pirralho, você não sabe entender nada da vida, o que você já viveu para saber isso? E quando a gente procede dessa maneira, eu acho que é aí que a gente realmente é burro. Porque se a gente... burro no sentido da palavra terrível. Não, a palavra é ótima, porque às vezes falta uma certa relação intracromossomial específica, não está funcionando. Relação intracromossomial específica. Não está funcionando. Eu aprendi isso aí. Eu não sabia o que é isso. Relação intracromossomial específica. Quem falava muito isso era o doutor Enéas, viu? O médico Enéas. Porque assim, o que acontece é que assim, aquela pessoa é criança, mas dentro do mundinho dela,
ela conseguiu detectar alguma coisa que, se eu quiser ter um bom relacionamento com ela, eu tenho que descer no mundinho dela. Como a gente fala, desce e olha no olho. E aí eu perguntaria, né, hoje, talvez antigamente eu não faria isso. Hoje eu perguntaria, peraí, por que você acha que eu sou burro? O que você Olha que acha que é pergunta burro? maravilhosa, né? Como é Que que pergunta é? maravilhosa. Pois é, aí eu desci o nível dele para a gente construir junto. Muito interessante o que você trouxe, porque às vezes parece que eu sei tudo e o outro não sabe nada. Mas eu preciso chegar até o outro e talvez eu precise descer o nível do não sabe nada. E quando eu voltar para o meu sei tudo, eu vou estar muito mais enriquecido, porque eu vou trazer o que ele sabe, que eu não sabia que ele sabia. Estamos juntos aqui, Olha sim. só. Que coisa Essa... boa. Tem Gostei. que anotar essa frase depois, hein? Você colocou muito bem. Olha, e é por isso que a gente, qual é a proposta? Pensarmos juntos, já estamos falando disso há algum tempo. Mas para pensarmos juntos, eu preciso e nós precisamos nos localizar. Então, Yeah. quando eu estudei, e quem estudou sobre missões, geralmente, quando eu estudei sobre isso, o que, que se dizia? Que você chegava numa determinada comunidade, que ela estava afastada, tá? Uma missão, uma tribo afastada da sociedade. O primeiro passo, depois de estabelecer comunicação, era estabelecer o local onde essas pessoas estão para elas mesmas. Então, se traçava um mapa do lugar e geralmente tem outras tribos próximas a ela. Então, faz um mapinha e fala, ó, vocês estão num determinado ponto, tem outra tribo no outro ponto. Ah, tem outra tribo, eles nem sabem muitas vezes que tem outra tribo em alguns quilômetros de distância. Então, e depois amplia para a região maior, depois para o país e mundo. E assim vai. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo nessa proposta de trazer conteúdo, e sim, quero discutir coisas que estão comigo, mas o caminho qual é? Existe um caminho. É estabelecer onde nós estamos. E para isso, essa semana, a proposta foi qual a origem do bem e do mal. E do ponto de vista da psicanálise, o que a gente entende com isso, com certo e errado? A psicanálise não discute o que é certo e o que é errado. Yeah. Ela discute como o sujeito entende o certo e errado. E a partir de onde ele veio, da sociedade que ele vive. Por quê? É importante. Porque quando você entende sua origem do bem e do mal seu, você começa a compreender a origem do bem e do mal do outro. Então esse ponto é importante estabelecer. Por isso que toda linha filosófica, toda linha de raciocínio, nós precisamos voltar nos mitos. E depois a gente vai para a religião. Mas não é com o olhar de quem é religioso ou de quem é o teólogo da religião. É do olhar histórico. Nunca com o olhar de assim está certo ou assim está errado. Não. A ideia é sempre trazer o que aconteceu dessa forma, é assim que se pensa até agora. Por que eles pensam assim? Então, toda vez que acontecerem perguntas entre nós aqui, é sempre nesse olhar de que por que se pensa assim? E eu acho que essa pergunta é importante todos nós levarmos para a vida. Porque quando você pergunta por que você pensa como pensa, você começa a olhar para o outro. Eu penso assim porque minha mãe falou isso, porque meu pai, porque meu cuidador, porque eu fiz parte de um grupo na infância, etc. Porque eu tive influência de professores, enfim. A partir desse olhar, você já se localizou na sua tribo. Ah, então a minha tribo pensa assim, e é por isso que eu penso assim também ou não, mas eu tenho essa influência. Mas existem outras tribos, outras formas de pensar. Tem tribos que são canibais, e isso pode ser repugnante para a maioria de nós, mas tem tribos que são, tem tribos que não são. Por que eles chegaram nessa experiência de vida e eu não? Por que no Japão tem uma determinada cultura e a minha não? Então, essa percepção que eu achei muito pertinente, porque a gente começou do Jardim do Éden, da questão da filosofia da Sofia, né? Que é um texto filosófico. A gente não está falando se o Jardim do Éden é certo, se é errado, se aconteceu, se não aconteceu. A questão é, desse lugar de olhar, um lugar onde eu estava tranquilo. Ou seja, quando é isso, do ponto de vista psicanalítico? No útero.
No útero é Yeah. o lugar onde eu estou tranquilo. Aparentemente tranquilo, porque eu tenho proteção, tenho cuidado. E as coisas são todas feitas para mim. Eu sou nutrido, nós fomos nutridos nesse útero. E o que acontece depois disso? Então, a partir desse momento de que nós saímos desse útero, a vida se apresenta para nós e nós vamos ter que viver a partir do que nós estamos ali adquirindo, sendo alimentados de conhecimento e interagir com esse mundo. E a partir desse olhar, então, quando se desenvolve as características ali da infância, até os 6, 7 anos de idade, é que eu vou me expressar no mundo e me relacionar. E agora nós estamos aqui. É nesse Yeah. momento que nós estamos agora. Com toda a cadeia, chave de informações que recebemos, estamos aqui. Agora, a questão é, vocês querem se questionar? Nós queremos nos questionar? Então eu quero. Sei que a Léo quer, sei que vocês estão aqui querem também, mas é uma pergunta retórica para a gente estimular isso, né? Yeah. É muito interessante, você estava falando e eu estava pensando o seguinte, eu estava pensando que às vezes as pessoas têm expressões tipo, coitado do fulano, ele pensa assim. E quando a gente coloca essas coisas, eu não gosto dessa palavra coitado, ele não consegue entender, ele tem. Eu nunca, quando eu falo dessa forma, primeiro eu acho que eu sou melhor do que o outro, e nós não somos melhores do que ninguém. E depois eu acho que o outro tem problemas, e se eu precisar me colocar no lugar do outro, talvez eu consiga entender por que ele pensa assim. Então ele não é coitado. E essa maneira que você colocou é realmente uma predisposição interna. Porque assim, a gente sempre está insatisfeito com aquilo que nós temos. Então, se estamos insatisfeitos, precisamos querer uma coisa nova. Mas uma coisa nova não é só um acúmulo de conhecimento. Talvez, às vezes, é tirar o que está em excesso. E para isso nós temos que nos permitir. Nos permitir até haver o novo. Eu sei que é uma linha tênue. Uau! Eu acho que às vezes não é fácil a gente fazer isso, né? Porque a gente Não sabe é? que pode ser que, peraí, é melhor eu ficar com a minha razãozinha aqui, com a minha certezinha aqui, porque isso aqui eu já sei como é. Mas, gente, quando a gente toma uma atitude dessa, eu acho que a gente morre. Porque a vida nos faz ter esse olhar para a vida. Às vezes vai dar tudo errado. A gente vai pelo um caminho tênue que fala, meu Deus do céu, errei tudo. Ok, posso ter errado tudo, mas aprendi tanto nesse erro todo que eu vou voltar e me refazer e me reconstruir. Olá, Elsa, que bom ter você aqui. Henrique, continua desse contraste, né? Eu gosto disso. Eu vejo bem e o mal como dia e noite, como claro e escuro, e eu acho que a gente anda nesse meio desse bem e mal. Não sou Nietzsche, nem eu acho que nem presumo ser, porque entender Nietzsche não é fácil, mas Ah, você nos trouxe essa proposta aí. e eu também estou aqui aprendendo, né, um pouco sobre Nietzsche. E tem outros especialistas que, nossa, que são mestres e professores, né? Nós estamos aqui trazendo uma frase dele e aplicando ela no nosso dia a dia. O Lucas também falou um bom dia aqui. Lucas Calheira. Então, olha só. O Bruno. Então, vamos lá. Ó. O que a gente está dizendo? Ó? Que as nossas crenças, então, aquilo que nos mantém vivos, é a nossa fortaleza. Então, aquilo que nos mantém vivos é a nossa fortaleza. Então, os nossos símbolos, até agora, são a nossa fortaleza, são os muros desse castelo. Nós não podemos negar o que nos trouxe até aqui. Então, vocês não devem negar o que trouxe vocês até aqui. A pergunta não é essa. A questão não é essa. A questão é, podemos ter outras formas de nos pensar, outras formas, talvez, de nos proteger desse mundo externo, desse mundo que a todo instante nos mostra que nós vamos partir? Ou seja, para que servem todos esses símbolos? Para nos protegermos dos sentimentos e, ao mesmo tempo, expressar os sentimentos. Então, os símbolos que nos cercam, eles servem tanto para nos proteger quanto para expressar o que nós sentimos.
e como nós conseguimos até agora sobreviver. Então, quando a gente fala do que eu fiz no passado, do que vocês fizeram no passado, ó, é importante, para a psicanálise, a gente tenta, quando está em clínica, quando está atendendo, tirar essa culpa, de alguma forma, do sujeito. Por quê? Quando você... hoje você sabe algo, hoje nós sabemos, temos uma determinada informação. Se nós, quando tivermos uma informação melhor do que nós temos hoje, nós faremos diferente. Então, quando você fez qualquer coisa que você tenha feito no passado, você fez a partir da informação que você tinha. Não é justo com o passado virar a partir desse presente e falar que foi errado. Yeah. Ou seja, que você poderia fazer melhor. Hoje é fácil falar quando você pode fazer melhor. A mesma coisa a simbologia com a criança, a analogia com a criança. Uma criança, ela sabe coisas de criança. Quando ela cresce, ela vai saber coisas de adulto. Mas de qual adulto? Esse é o ponto. Do adulto que cuidou dela. Que, por outra vez, tem outros adultos, tem outras formas de pensar. É por isso que quando eu falo eu estou certo, talvez o que nós estejamos dizendo? Que se tiver alguma outra forma de existir, como isso é injusto. Porque quanto tempo você leva para se tornar quem você é? E aí, de repente, surge uma pessoa que faz tudo diferente do que você faz. Isso é injusto. Poxa vida, o jeito dele é mais legal. Mas eu não posso fazer porque a minha crença não permite. Mas no fundo, é mais legal, porque se chamar atenção, alguma coisa tem naquilo. Então, entender que, sim, tem outras questões, tem outras vidas, tem outras sociedades, mas a que você foi colocada e você está vivo, foi a melhor para você nesse momento. Agora, foi a melhor. E, a partir dessa percepção, tem uma questão em filosofia que é muito bacana e simples. É assim, ó. Quando eu sei que eu estou sentado, estou sentado. Como é possível? Parece bobo isso, mas como é possível saber que eu estou sentado? É porque um dia, ou eu vi alguém em pé. Nós estamos vivendo sempre com o contrário. Eu só tenho uma percepção de algo quando tem esse contrário. Então, isso é muito interessante. Então, o fato de o outro fazer diferente não implica que você precisa continuar sendo igual. Você também pode fazer outras coisas, mas para isso, qual é o caminho da mudança? Você tem que perceber que não está bom para você, onde você está. Se está bom, continua, permaneça. Yeah. Aí você colocou uma pergunta aí que eu achei interessante. Para sabermos para onde ir, temos que saber de onde viemos com todos os erros, até para programar. Eu não chamaria de erros. Porque assim... Pode falar, Léo. Comenta. Eu às vezes tenho esses problemas que as pessoas dizem, não, mas foi erro, porque eu errei, porque não sei o quê. Eu não chamaria de erros, por quê? Porque se me deixaram abrir os olhos para perceber que aquilo que eu fiz não foi a maneira correta para mim, não foi um erro, foi um acerto. Porque aquilo que nós chamamos de erros, e parece que a gente precisa de ter palavras fortes, até para nos autopunirmos, porque eu preciso dizer que eu podia ter feito melhor. Não, eu fiz aquilo que eu consegui fazer, como você muito bem acabou de dizer agora, com as competências que eu tinha. Eu atendo muitas mulheres, por isso que talvez tomei essa liberdade aqui de não gostar de chamar de erros, porque às vezes elas chegam dizendo, eu errei tudo. Eu não consigo consertar o que está atrás. Eu falei, não, você acertou tudo. Porque agora você entendeu o que você pode fazer diferente. Se não tivesse chegado a esse ponto de acerto, eu não chamaria erro. Eu falaria que, olha, mesmo com todas as coisas que eu fiz diferente, agora eu vou fazer diferente. Era só uma colocação do meu olhar. Né? Porque quando eu olho para a minha vida... Nossa, colocou que alívio! Pois é, Elcinha, quando eu olho para a minha vida... Eu também, se for apontar os erros, gente, eu pisei na jaca muitas vezes, para não dizer outras coisas. Eu realmente podia ter feito diferente, mas eu só sabia pisar na jaca naquele momento. Então foi exatamente o que eu fiz. E hoje, ainda bem que eu pisei na jaca, me sujei toda, odeio cheiro de jaca, desculpa quem gosta de jaca. Aquele cheiro foi muito ruim.
Mas daí veio a minha mudança. Da próxima vez eu não faço assim. Porque foi vivência, né? Erro Foi viver. também é vivência. A gente cozinha, né? Eu cozinho, todos vocês devem cozinhar. E uma vez no ano de 1999, eu morei em Portugal por 3 meses, no Porto. E foi a primeira vez que eu tive que fazer um arroz, assim, constantemente, né? Eu falei, que interessante, né? E tava ótimo, viu, o arroz. Embora tava grudento, tudo parecia um risoto, né? E risoto é muito bom, né? Você E consegue falar conforme o isso tempo... na frente da sua mãe que cozinha divinamente e está aí nos ouvindo? Então, tá aí, exatamente. E eu aprendi, e hoje eu gosto de cozinhar. Aprendi o quê? O que é aprender? Qual é o arroz certo? Qual é o arroz certo? Então isso é muito interessante. Quem determina o que é o arroz certo? Toda a nossa base de certo ou errado tem um símbolo que disse que era. Mas se o arroz grudento que eu fiz fosse o único arroz que existisse, Estava perfeito. estava perfeito. Nós não teríamos comparação. Uhum, uhum. Então, é importante, o que você falou, eu endosso a mesma visão, porque é a visão do olhar para dentro, do olhar da constituição humana, do olhar do desenvolvimento humano, ou seja, o certo e o errado tem a ver com o que eu tenho de ferramentas nesse determinado momento para fazer, e de conhecimento. Yeah. E vai estar sempre ligado a um símbolo. A mídia, o sistema midiático, alguém vai dizer é assim, porque a tradição diz que é assim. E sobreviveu. Mas não é a única forma de existir, de ser. Muito, muito lindo o que você disse, e eu me lembrei daquela velha história que a gente fala, a culpa é da Eva, a culpa é de não sei quem. Eu não sei se a culpa foi da Eva, porque se a Eva tivesse feito de outra maneira, nós hoje estávamos de outra maneira. Então, bendita Eva, era tudo que ela sabia fazer, né? Tudo bem, nós temos toda uma questão por trás de tudo isso, mas essa história de a culpa é de, talvez não seja a melhor maneira de se olhar as questões. Porque não adianta eu olhar para trás e dizer que eu poderia fazer diferente, porque já foi feito. Já Que eu foi? Não preciso. poderia. É uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. A única certeza que a gente tem ainda, pode ser que isso mude, mas a gente não consegue voltar no tempo. Para frente, É ótimo. para frente já sabemos que é possível. Os cientistas já estão trabalhando naquele acelerador de partícula e conseguiram reproduzir várias coisas. Mas voltar e mudar o passado ainda não conseguiram. Pode ser que consigam. Assim como a Terra era o centro do universo. E era verdade. E quem falasse o contrário disso teria que ser morto e foram mortos. Então, essa é uma questão que eu quero deixar com vocês hoje, mas, ao mesmo tempo, eu quero nos alegrar hoje, porque no momento de pandemia, de peste, a gente está vivendo uma peste. Como que a gente alegra, como que nós alegramos um exército que está debilitado e que sofreu perdas? A gente tem que animá-los, porque senão a gente morre. Se a gente ficar só na tristeza, nós vamos morrer. Perfeito. Então a gente também precisa se alegrar. Então, por exemplo, é importante pensarmos no que nós fazíamos também, porque esse momento de tristeza e de entrar em contato com as questões do passado, de erros e acertos, faz com que volte uma certa nostalgia e culpa, angústia, enfim, várias situações desse tipo. O que vocês faziam antes da pandemia que era legal, que vocês gostavam, que tinham prazer? Então, assim, uma proposta para nós hoje, uma proposta fora do campo da psicanálise, talvez até do campo da psicologia, você já deve ter ouvido falar disso.
O que que vocês faziam que era bacana? Por exemplo, eu gostava, eu tinha muitos eventos, muitas festas que eu ia. Quase toda semana eu tinha compromissos para mais de ano, assim, por 12 meses a gente tem agenda aqui, ó. Ah, as próximas semanas, festa na casa de quem, festa na casa do amigo, festa. Enfim, toda semana a gente tinha um compromisso. Isso acabou. Ou seja, todo esse prazer, toda essa satisfação que a gente sentia nesses encontros foram tirados de nós. Então, no nível de 0 a 10, festa, encontros, está 0. Ou seja, tem uma falta aí. O que está bom? Pô, a companhia aqui da família, a gente isso está 10. Pô, a família tá. Mas tem muitas famílias que não estão 10. Que a convivência nessa pandemia levou para 0. Então, uma proposta é numerar, sei lá, 5 coisas que eram essenciais na sua vida. E fazer uma ordem de 0 a 10, não pode repetir, em como isso estava, como está agora. E trabalhar naquelas que estão faltando. Então, por exemplo, se as questões do passado, alguém considera que fez alguma coisa errada, então vamos mudar esse olhar. Vamos olhar assim, ó. Vamos pensar de outra forma. Que você fez o que você podia naquele momento. Uhum. Porque essa é a verdade. Você fez o que você sabia. A partir de agora, avalie aquela situação, olha para aquela situação que você considerou que foi errada e agora tem um novo olhar sobre isso, um olhar que você fez o que você podia, e olha para frente, como você faria agora? E numerar isso também. Mudar essa percepção. Esse exercício pode ser algo reconfortante. Yeah. Acho que pode ser bacana. Reconfortante e direciona, né? Porque em outras questões, quando o meu olhar for para trás, eu já vou trazê-lo para frente. Porque em Isso. qualquer questão a gente pode fazer isso. Às vezes no momento de desilusão, mas às vezes no momento de uma conversa. Fala, puxa, mas eu agi errado. Uau, como é que eu faria hoje? De 0 a 10, peraí, não, mas eu tinha esse. E essa história de fazer de 0 a 10 é muito legal, né? Esses são aqueles exercíciozinhos chatos, mas a gente leva um tempão fazendo, porque a gente faz uma autoanálise, né? Peraí, eu agi assim por causa disso, por causa daquilo, mas peraí, quem estava do lado? Fulano estava do lado. Nossa, eu estava morando não sei aonde. É por isso que eu acabei. Você acaba trazendo todo aquele momento e se reorganizando para ressignificar para hoje, né? É muito interessante. Tem um livro eu acho que um cara um autor chamado Chopra, acho que é Chopra. Ele é bem famoso, né? Eu lembrei agora de uma página do livro que ele conta uma história. O livro acho que é A Sombra, ou Sombra. Eu realmente, se alguém souber o nome do livro, pode colocar, porque esse eu esqueci mesmo. Mas eu quero contar esse trecho do livro que é muito bacana. Ele conta que ele está tem um rapaz no jantar, ele foi um rapaz que era pobre, simples, foi acolhido por uma família rica. E ele vivia com essa família. Numa festa qualquer, esse rapaz, uma festa com os amigos dessa família, ele estava na mesa. E de repente, numa determinada conversa, ele trouxe à tona um evento que faria com que o olhar para essa família fosse uma denúncia que eles fizeram. Eles trataram, é como se ele tivesse tratado eles estavam na rua e ele achou que eles trataram mal uma pessoa. E no meio da festa, esse rapaz trouxe essa lembrança dele à tona. No meio da festa, no meio do jantar. Olha, lembra aquele dia que vocês estavam em tal lugar e vocês trataram assim, 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 tal pessoa? A dona da festa não falou nada. E quando terminou o jantar, ela foi até ele e falou, por que você trouxe aquela lembrança na festa? E, por sorte, ele conta no livro, por sorte, o rapaz aceitou a provocação e a conversa. Eu lembrei disso. Daí ela falou, não é só por causa disso. Tem que ter alguma outra coisa. Porque não faz sentido você tentar nos humilhar na frente de todo mundo. Aí rapaz, nesse caso, aceitou, então a conversa prosseguiu. E ele falou, olha, eu acho que eu sei o que é. Eu senti inveja porque eu vivo aqui com vocês há tanto tempo e vocês me dão alimento, vocês me acolhem, vocês me dão tudo. E eu senti que eu não tinha nada para oferecer. Então parece que eu precisei achar um defeito em vocês para me sentir melhor.
Uau! É muito interessante isso. Por quê? Porque a gente está falando de situações que aconteceram no passado e que acontecem no presente e vão acontecer e vão ser lembranças no futuro. Às vezes, olhar para o passado pode ser um olhar de amadurecimento. Então, um comentário, um pensamento. Então, esse exercício, ele pode trazer esses pensamentos à tona do que porquê naquele momento você pensou, vocês pensaram de uma determinada forma ou de outra. Por que fez aquele comentário? Então, tudo isso faz parte desse arcabouço nosso do que nós conhecemos como bem, mal, certo ou errado. Yeah. Então, acho que é isso que eu quero falar hoje. Que a gente pode olhar com tranquilidade, primeiro porque já passou. Já foi. E, como você disse, já foi o evento da Eva. Já foi. Agora, né, o que nós vamos fazer com isso? Com essa informação? Como nós Sim. vamos nos portar a partir de hoje? Vamos viver a eterna culpa ou vamos transformar essa culpa em liberdade? Yeah. Yeah. Eu acho que volto de novo a dizer a mesma coisa. Isso é vida, é qualidade de vida. É viver, saber viver. É preciso saber Isso. viver, né? É Da preciso música. saber viver. Você acha que eu ia cantar? Achei que você ia cantar. Preciso saber viver. É preciso saber viver. E saber viver implica em olhar para dentro de si e fazer esse momento de reflexão. Henrique, que perfeito. Eu acho que hoje foi assim, foi muito bom. Foi muito bom te ouvir. E foi muito boa essas colocações. Eu espero que vocês compartilhem essa live de hoje com muita gente, porque vai nos começar a pontuar. Eu acho que hoje foi uma sessão de terapia com o Henrique, né? Porque você trouxe questões que cabem a todos nós, cabem a todos nós. Nossa, Léo, onde você vai discussão? E eu queria dizer o seguinte: nós estamos terminando já a nossa live. Amanhã eu não vou estar aqui com vocês. Ah, Mas é o Enriquecendo com o Henrique, é o baú do Henrique. Então eu gostaria que você estivesse nesse horário prestigiando, porque quem vai estar aqui é minha amiga Gláucia. Nós hoje já estamos começando a ser uma equipa, como dizem aqui. Aí vocês falam equipe, um team, e eu estou muito feliz por ter esse time de gente incrível que já está colaborando, Henrique, Gláucia, Sandra. Amanhã vou estar com a Sandra o dia inteiro, porque estou preparando um curso online, que vai ser vendido online, que se chama Alma Saudável. Até o final de abril vocês vão ter acesso a esse material. Pois é, e é por causa disso que eu vou passar 2 dias lá em Sintra, trabalhando nesse curso. Eu estou muito contente com essa equipa. Tem uma pessoa também que é chave, que não está aqui, que é o Leonardo, pastor Leonardo, que vai começar com os meus livros no Brasil. Eles vão sair, eles estão trabalhando para entrar no Mercado Livre. Então, assim, nós estávamos só à espera do desconfinamento e estamos aqui. A pandemia nos juntou. E a coisa mais deliciosa que eu posso dizer para vocês, eu ganhei muitos amigos novos nessa pandemia, mas eu ganhei muitos amigos que já são família, que são aqueles amigos, como a Cris gosta de dizer, mais chegados que um irmão, né? Henrique é um cara desse, Gláucia é uma dessa, Leonardo que eu estou falando é outro. Então, assim, era uma equipe linda que Deus preparou. E a cada dia ele tem me surpreendido. Hoje mesmo de manhã não posso contar, eu não posso contar nada para vocês, né? Só falo as coisas e não posso contar. Eu ganhei mais alguém de uma equipe, da equipe, Eva. que é um velho amigo, a gente não é do rol do berço, né? Mas como dizia ontem, fiz uma live, foi ontem, não, foi antes de ontem, com uma pessoa que mora fora de Moçambique, né? Já que eu estou falando, né? Vou aqui dar um merchan. Eu faço as lives com o Colégio Mundial de Tete. Vocês podem olhar lá, eu sou colaboradora desse colégio. E a pessoa que falou, tem coisas que vão de berço, e moçambicanamente falando, ela disse, não é de berço, é da esteira. Porque nós em Moçambique temos a esteira, né? Então, assim, eu tenho amigos de esteira.
né, que estavam lá da esteira onde nós crescemos juntos. E a pandemia veio fazer isso realmente, né? A Elcinha, Elsa. Eu também, Elsa. Também eu estou tentando te mandar um coraçãozinho, Elsa. Aqui. Não achei. gente Bom, boa, depois eu tenho que Fernanda. adicioná-la. Qualquer dia eu vou fazer uma live com a Elsa. A Elcinha é de esteira também, sabe? Fazer o quê, né? É uma prima, é amiga de lá. Nós nos conhecemos em Moçambique. Gente, não quero saber há quanto tempo. Obrigada, Henrique. Muito Eu que obrigada. agradeço. É Foi muito bom estar Deus. com todos vocês aqui, gente. Um abraço, olha, continuem firmes, vamos sobreviver, hein? Quero a gente junto na próxima, amanhã e na próxima semana. Vamos ficar vivos, vamos nos manter vivos. Vamos nos manter vivos e contribuindo cada um de nós com aquilo que É, nós temos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos dos outros, sempre. nós todos precisamos uns dos outros, para passarmos esse momento e passarmos melhor. Muito obrigada, Henrique. Tchau, gente. Tchau. Enriquecendo com o Henrique. Gente, amanhã quero vocês aqui. Beijo. Vai estar lá no YouTube, por favor, passem para toda a gente do YouTube. Nós queremos aumentar a nossa rede de pessoas, porque queremos chegar mais perto de vocês. Até. Até amanhã, Cláudia.